Nós vivemos um período muito difícil da igreja brasileira. A igreja evangélica brasileira passa por grandes desafios. Recentemente saiu os números do IBGE, onde nós celebramos o crescimento da igreja evangélica para cerca de 52 milhões de evangélicos, mas ao mesmo tempo nos assustamos com a informação de 40 milhões de evangélicos, cristãos evangélicos não praticantes, como eles se chamam, os desigrejados. Esses mesmos números mostram que a transformação de vida na maneira prática do cristão evangélico não é muito diferente. Por exemplo, no casamento, os números de divórcios entre cristãos evangélicos e não evangélicos, ou de qualquer outra fé, não tem nenhuma diferença. A igreja evangélica está sendo infiltrada por igrejas inclusivas, lideradas e pastoreadas por pastores homossexuais. A Bíblia tem sido deturpada. Quantas igrejas não pregam mais a palavra de Deus? Quantos desses que se chamam cristãos evangélicos frequentam igrejas não em busca de arrependimento, salvação, mas em busca de prosperidade, bênção, milagre? Eles não estão indo para a igreja em busca de Deus, mas em busca das coisas que Deus pode dar. Passamos por um período muito desafiador na igreja do Brasil. Como é que nós podemos lidar com essa realidade no meio da nossa comunidade? O que nós estamos fazendo de errado? O que nós podemos fazer para mudar essas circunstâncias? Esses problemas não são os problemas somente da nossa era, não, da nossa época. É um problemas que já aconteciam desde a época apostólica. Por exemplo, eu tenho nas minhas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu estou aqui na carta de Judas, nos versículos 3 e 4. E Judas enfrentava o desafio de falsos mestres, falsas doutrinas, prática de prostituição, prática de sexuais conturbadas no meio da igreja, grandes desafios. E ele recomenda a igreja, ele desafia a igreja a entrar nessa batalha. Olha como ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor, Jesus Cristo. O contexto do livro de Judas é muito parecido com a igreja dos nossos dias. Por exemplo, na carta de Judas, no versículo 12, enquanto nós temos pastores que têm jatinhos, Rolex, pastoreiam igrejas, às vezes até não igrejas grandes, mas só com o interesse da sua prosperidade, fazem da igreja o seu negócio, Judas chama aqueles pastores de pastores de si mesmo, que pastoreiam as ovelhas, mas interessados em comer da sua carne. Essa é a ideia, quando ele chama de pastores de si mesmo. Havia uma prática sensual muito conturbada no meio da igreja. Tanto que eles dizem que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Compara eles às práticas de Sodoma e Gomorra, às práticas sexuais dos anjos que foram descritos no livro de Enoque, um livro antigo dos judeus. Dizem que eles contaminam a carne. Falam várias alusões das práticas sexuais deturpadas no meio da igreja. Havia no meio da igreja sensualidade, prostituição, homossexualidade, ao ponto que no versículo 7 deixa claro essa prática homossexual, assim também como no versículo 19 o chamam de sensuais, e ainda no verso 19 diz que eles andam segundo as suas próprias paixões. Havia esses homens ensinando falsas doutrinas no meio da igreja, como profetas, se arrogando profetas, ao ponto que Judas, no versículo 8, chama eles de sonhadores alucinados, para chamá-los de falsos profetas no meio da igreja.
Na verdade, quando chega no verso 18, ele ainda diz que são ímpios, que não têm o Espírito, mesmo dentro da igreja, mesmo professores a respeito da graça de Deus. Na verdade, eles não creem em Deus, são ímpios. E para essa igreja, Judas manda uma carta dando algumas orientações. E a orientação que ele dá é um chamado a batalhar pela fé. É o que ele diz no versículo 3. E nesse chamado a batalhar pela fé, ele diz amados, se referindo à igreja, orientando para que toda igreja entrasse numa batalha, numa guerra. E essa batalha, ele convoca dizendo assim: quando empregava toda a diligência a escrever-vos acerca da nossa comum salvação, a intenção inicial era escrever sobre a doutrina da salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ele recebeu alguma notícia, de alguma maneira, e ele diz no texto que ele precisou mudar de assunto, que ele se sentiu na responsabilidade de exortá-los. E a palavra exortar é de trazer para perto, para corrigir, levantar o que está caído, trazer para o lado aquele que está indo num caminho errado, ajudar o faltoso. Não é simplesmente dar uma bronca ou dar uma palavra dura, mas ser um parceiro, um companheiro das dificuldades. E ele diz: eu vou entrar com vocês nessa luta. E quando ele exorta os irmãos, eles exortam aqui, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Ele convoca os irmãos a entrarem numa luta pela fé. Mas que fé é essa? A ideia de fé aqui não era nada abstrato, era nada simplesmente interno no coração, porque o que estava sendo deturpado no meio daquela igreja era a doutrina apostólica, era o conteúdo da fé, era a palavra de Deus. Então, Judas convoca a igreja a lutar contra o desvio, contra a apostasia, contra a deturpação das Escrituras. O desafio era chamar para aquilo que desde o livro de Atos, quando chega no capítulo 2, no verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era um desafio para que a igreja continuasse perseverando na doutrina que haviam recebido dos apóstolos. Como o próprio texto diz, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O apóstolo Paulo aos Gálatas diz que ainda que viesse um anjo do céu, ou eu mesmo o pregasse, outro evangelho que fosse anátema. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo diz: eu não tenho direito de alterar as escrituras. Não cabe a mim, ela já foi entregue, ela está fechada, o Espírito deu para a igreja. E ninguém pode deturpar a doutrina apostólica. E era esse chamado a voltar à doutrina apostólica, mas o chamado era a batalha. E essa palavra batalhar aqui é importante no texto, porque a ideia de batalha parece ser uma guerra de canhões, de armas, de espadas, mas é a ideia de batalhar aqui, especialmente da palavra que está lá no original, é a ideia das guerras que aconteciam, as chamadas batalhas de Agom. Eram as guerras que aconteciam, as lutas, na verdade, era homem a homem, eram as lutas greco-romanas antigas, eles eram totalmente melados de óleo e eles precisavam agarrar um ao outro, imobilizar, vencia quem imobilizasse, vencia quem conseguisse paralisar o outro que estava melado e escorregadio. É muito interessante essa imagem, porque constrói que a ideia de exortar não é só dar uma palavra dura, mas entrar numa luta corpo a corpo, trazer o irmão para perto, entrar numa batalha com ele, uma batalha onde ele pode estar escorregadio, mas você vai entrar e lutar com diligência até tirá-lo do erro. Algumas verdades são importantes aqui. A primeira é que existe um evangelho verdadeiro. E esse evangelho verdadeiro precisa ser pregado na igreja. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Vivemos uma época onde a igreja se desviou da doutrina apostólica, está cheia de falsas doutrinas, entre elas a mais famosa hoje, a teologia da prosperidade, onde não se prega, não se expõe mais a Bíblia. No nosso tempo, as pregações foram substituídas por autoajuda, por mensagens do bem-estar, do coração, de fortalecer aquele que vem entristecido para a igreja. Não precisamos expor a palavra e expor todas as escrituras, porque todas as escrituras, toda ela é útil para a edificação da igreja. Precisamos voltar à mensagem fiel, a pregar não sobre a palavra de Deus, mas voltarmos a
pregar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a fazer do evangelho o centro da nossa mensagem. O homem como pecador, o homem como falho. Precisamos voltar a ter a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Precisamos voltar a pregar para a glória de Deus e não para satisfazer os interesses dos homens. Por isso, ó igreja, exponham as Escrituras, sejam fiéis à palavra de Deus. E você que ouve, você que é membro da igreja, lute nessa batalha para que a sua igreja exponha a palavra. Não fique dando ouvidos ou crédito para esses falsos mestres, falsos professores, mas ame o seu pastor, ame a exposição da palavra e lute por ela, para que a igreja volte a ser fiel à palavra. Nós precisamos ter cuidado com os falsos mestres no meio da igreja. Os falsos mestres no meio da igreja estão às vezes na televisão, estão os seus livros sendo publicados e eles provocam um mal-estar dentro da igreja. Cuidado, existem falsos mestres dentro da igreja. Cuidado com seus ensinos. Vamos ser fiéis à palavra de Deus. Mas tem uma segunda verdade aqui que é importantíssima, que esse ensino da palavra, essa batalha, ela não acontece só no púlpito, no culto de domingo. Era uma batalha pessoal, homem a homem. A igreja evangélica no Brasil tem se perdido porque temos igrejas cheias de multidões, mas não há mais membresia, não há mais discipulado. E a palavra discipulado é alguém que aprende ao lado, alguém que caminha junto, como Jesus caminhava com seus discípulos. Como Paulo caminhava com Timóteo, caminhava com Tito, Barnabé caminhou com Paulo. É assim nesse contexto que se ensina a palavra de Deus. É mais do que só transmitir doutrina, é transmitir vida que vem da palavra. Nós precisamos voltar a ensinar a palavra de Deus nas nossas igrejas, não somente em meio às multidões, mas individualmente, ao meio de discipulados pessoais e relacionais. O envolvimento com quem se ensina. Precisamos de parceiros de santidade, conforme nos ensina Judas, conforme ele nos ensinou o Senhor Jesus, ide fazer discípulos, conforme 2 Timóteo 2,2 diz, Paulo falando a Timóteo, aquilo que de mim aprendeste, ouviste publicamente, ensina a outros que sejam capazes de ensinar a outros. Nós precisamos de parceiros de santidade que nos ajudem a não permanecer na queda, não nos desviarmos nos falsos ensinos. Há uma figura no próprio texto de Judas, quando ele vai dizer como enfrentar o pecado no meio da igreja. Ele diz no verso 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Verso 23 ainda diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo. A ideia é como de um incêndio. A gente não vai lá e só dá um sermão para quem está morrendo do fogo. Você se agarra nele, você tira ele para fora. É assim que é o discipulado pessoal. Precisamos de uma igreja que tenha, então, relacionamentos profundos, um ambiente de amor, de cuidados, como diz Atos 4, no verso 32, que tem um só coração, uma só mente, que tenham, como diz o apóstolo Pedro, um amor ardente um pelos outros, que podem dizer, como o apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou como ele disse também aos Efésios, eu sou o pai espiritual de vocês, eu os gerei. Precisamos ensinar nesse padrão, no padrão da família, do exemplo, do amor. Precisamos de um ambiente onde podemos viver a doutrina, como diz Hebreus 3:13, onde nós podemos exortar uns aos outros. Precisamos de um ambiente onde, como diz Tiago 5:16, onde podemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Onde o centro dessa relação é a palavra de Deus, a doutrina apostólica. Segundo, ponto final desse nosso texto, é quando ele diz que certos homens entraram de maneira sorrateira no meio da igreja. Diz o texto que, pois certos indivíduos se introduziram. Porque no meio da igreja, irmãos, cuidado, aqueles que se introduziram dissolutamente, disseminadamente, se introduziram com dissimulação. Eles estão vestidos de pastores, pregando como pastores, escrevendo livros como pastores, mas cuidado. O livro de Judas chama eles de ímpios, se forem falsos mestres, se eles deturpam a palavra de Deus.
Cuidado porque, como ele diz, desde antes já haviam sido prometidos, já haviam sido profetizados. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, no verso 10 e 11, diz, haverão falsos mestres, cuidado com falsos mestres. Cuidado quem você deixa que ensine você. Há quantos na internet ensinando, dizendo, como Jesus perdoa, é isso que é transformar a graça em libertinagem. Se Deus perdoa, então vamos pecar. Deus não está preocupado com o nosso pecado, com a nossa falha, porque Deus é um Deus de graça, um Deus de perdão. Mas não é esse o Evangelho. O Evangelho que nos salva do pecado, ele nos convida a abandonar o pecado. Essa que é a graça. Sabe qual é a maneira visual da salvação? É a santificação. É a mudança de vida, é o abandono da prática do pecado. Por isso, a graça de Deus me traz a santificação e não a libertinagem. Cuidado com quem tem ensinado errado, em nome da graça. Há alguns arautos da internet promovendo a graça, mas a graça libertina. Cuidado com os falsos mestres, que na verdade estão rebeldes à palavra de Deus. Como diz o texto, eles negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Como é que pode crentes negar Jesus? Como é que pode professores da Bíblia negar Jesus? Com seu falso ensino, com a sua falsa doutrina. Na verdade, eles são rebeldes ao que Deus nos ensina. Nós precisamos viver uma época, irmãos, onde precisamos voltar à doutrina apostólica, voltar aos ensinos dos apóstolos, voltar à pregação expositiva, voltar a ter a palavra de Deus no centro dos nossos relacionamentos e a ter discipulados profundos no meio das nossas igrejas. Essa é a solução para a igreja em crise. Essa é a solução para a igreja que está se perdendo no pecado, se perdendo na libertinagem, se perdendo por falsos mestres, se perdendo na falsa doutrina. Vamos todos batalhar pela fé.